Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos estudar hoje adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Faça anotações no caderno de atividades nas páginas 13, 16 e 20. Para iniciarmos o estudo, é necessário vocês saberem disso. Ad significa junto, adjunto, junto, unido, próximo. Nós vamos dar adjuntos adverbiais, então quer dizer que é junto com o verbo. Observem lá. Verbial, o radical verb vem de verbo. E adjuntos adnominais. Nominal vem de nome, um substantivo. As palavras que vão acompanhar o substantivo. Adjuntos adnominais. Então, eles vão acompanhar o substantivo para dar uma característica, especificá-lo. Na frase nós temos, aqueles funcionários competentes fizeram um ótimo trabalho. O substantivo funcionários é acompanhado por aqueles e competentes. E o substantivo trabalho é acompanhado por um e ótimo. Eles são adjuntos adnominais, pois estão junto com o núcleo de algum sintagma nominal. Aí nós temos ali as classes gramaticais que geralmente são adjuntos adnominais. Os adjetivos, lembre-se que adjetivos ou locuções adjetivas são características. Livro educativo, incrível salto, estão caracterizando livro e salto. Livro de José, característica do livro. Arte do Japão é a locução adjetiva de arte. Os artigos, os, a, as, uns, uma, umas, também são adjuntos adnominais. Por exemplo, a fruta, a acompanha fruta. Uma conversa, uma acompanha conversa. Os pronomes, lembrando que pronomes têm função de acompanhar ou substituir o substantivo. Então, ele acompanha ou substitui o substantivo. Podem ser possessivos, meu amigo, minha amiga. Meu se refere a amigo, minha amiga. Pronomes indefinidos, algum dia, qualquer pessoa. Pronomes demonstrativos, esta decisão, aquela observação. Então, os pronomes estão acompanhando o substantivo, por isso são adjuntos adnominais. Os numerais. Então, os numerais têm função de indicar quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Na frase, na expressão dois amigos, três irmãs, os numerais estão acompanhando o substantivo, portanto, adjuntos adnominais. Então, o adjunto adnominal se relaciona a um substantivo, isso vocês não podem esquecer, para modificá-lo, especificar ou precisando do seu sentido, especificando o seu sentido no contexto. Em qualquer que seja a função dele, função sintática, gente, função de sujeito, complemento, quando estiver dentro de uma função sintática, acompanhando o núcleo dela, será um adjunto adnominal. Pode ser um adjetivo, igual feliz, ela era uma menina feliz, que acompanha a menina. Locução adjetiva, ela gosta de doce, de leite. Artigo definido ou indefinido, cessaram as vozes, as acompanha vozes. Às vezes um pássaro canta, um acompanha pássaros. Lembre-se, preposição sozinha não é adjunto adnominal, somente uma locução. Igual de leite, a preposição de só é adjunto adnominal, pois está numa locução adjetiva. Qual doce é? Doce de leite, poderia ser de goiaba, ok? Pronome adjetivo, nunca lhe contei este meu desejo. Este meu desejo, nós temos este meu que acompanha a palavra desejo, portanto, adjunto adnominal. E os numerais, os dois cães estavam nervosos. Dois acompanha cães e os, que é artigo, também acompanha cães. Lembre-se, adjunto junto com o nome, junto com o substantivo. Adjunto adverbial, classificação. Então, os adjuntos adverbiais, como nós dissemos, acompanham o verbo, mas não somente o verbo, já já a gente vai ver isso, tá? Então, nós temos ali, ela entrou rapidamente em casa. O verbo, nessa frase ele está acompanhando o verbo, pode acompanhar o adjetivo, igual nós vamos ver ali embaixo, ou o próprio advérbio. Entrou é o verbo, rapidamente está indicando a quem o verbo, como o verbo entrou. Identifique como a palavra como. Ela entrou rapidamente em casa. Como ela entrou? Rapidamente. Em casa também é advérbio, está indicando o lugar. Também se refere ao verbo entrou. Maria está bastante preocupada, é a característica de Maria. Quanto ela está preocupada? Bastante está indicando a intensidade de Maria. Neste caso, acompanha o adjetivo. Marcos mora muito perto. Mora onde?
onde está indicando o lugar, que é perto, certo? Muito intensifica a distância entre a moradia dele. Classificação de alguns adjuntos adverbiais. Anotem aí, hein, gente? Não esquece disso. Façam algumas perguntinhas para facilitar a vida de vocês. Os advérbios de tempo, leiam depois os exemplos. Ela saiu ontem. Quando ela saiu? Ontem. Temos a resposta, um advérbio de tempo, adjunto adverbial de tempo. Lugar, onde? Roberta deixou a mochila ali. Ali, está indicando o lugar. Modo, pode perguntar como. Ela estava bem, ele estava bem. Como ele estava? Bem, está indicando o modo. Lembre-se, muitos adjuntos adverbiais são terminados em mente. Calmamente, tranquilamente. Negação. Não tem pergunta para todos os adjuntos adverbiais, mas dá para saber facinho. Não sempre é adjunto adverbial de negação. Talvez de dúvida. Sem dúvida é uma locução adverbial. Intensidade dá para nós perguntarmos como. Juca estava muito satisfeito. Como ele estava? Quanto ele estava satisfeito? Perdão, quanto ele estava satisfeito? Muito. Está indicando intensidade. Então, para intensidade, pergunte quanto, não como, tá? Como é para modo. E para indicar a causa, os animais morreram de quê? De fome, está indicando a causa da morte do animal. Façam as perguntas, facilita a vida de vocês. Adjunto adverbial, pontuação. Vamos ver quando nós vamos pontuar os adjuntos adverbiais. Nessa frase, à noite, ela leu o livro. Ela, à noite, leu o livro. E ela leu o livro à noite. Quando? À noite, está indicando o tempo. Na primeira frase, o adjunto adverbial à noite veio antes do restante da frase. Portanto, ele precisa de usar vírgula. Ela à noite leu o livro. No meio da frase, usa vírgula. Fica entre vírgulas. E no final da frase, não é necessário. Ela leu o livro à noite. Mais exemplos. O motorista dirigia o veículo com atenção. Como ele dirigia? Com atenção. Está no final da frase, não usa vírgula, não é necessário. Com atenção, o motorista dirigia o veículo. Como ele dirigia? Com atenção. Está no início da frase, usa vírgula. O motorista com atenção dirigia o veículo. Como ele dirigia? Com atenção. Está no meio da frase, é necessário colocar entre o adjunto adverbial uma vírgula no início e outra no final. Se o adjunto for uma palavrinha só, não é necessário, não é obrigatória a vírgula. Ontem Carlos comprou 3 livros. Quando? Ontem. Não foi usado vírgula na primeira frase. Na segunda, pode usar, não é obrigatório. Esses links indicam o site do YouTube e alguns canais que vão facilitar a vida de vocês. Entrem lá e assistam para melhorar o conhecimento. Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.